Você já pensou em migrar os seus softwares e serviços para a nuvem? Quase sempre esse processo é bem mais complicado do que parece. Exige profissionais qualificados, tempo, dedicação exclusiva e pode, na maioria das vezes, demandar um orçamento muito elevado. Seria ótimo poder contar com a ajuda de uma empresa que já conhece a sua realidade, que é líder de mercado e que, acima de tudo, lhe transmita confiança nesse processo. Pensando nisso, a Fiorilli, empresa especializada em desenvolvimento de soluções, assessoria e consultoria municipal, criou uma completa infraestrutura capaz de prover serviços cloud de forma simples e acessível de acordo com o tamanho e a realidade do seu município. Através da cooperação de seus colaboradores, a Fiorilli garante a migração dos seus sistemas e serviços de forma planejada e consistente. Por meio de parcerias com os maiores players do mercado, a Fiorilli oferece as soluções mais atuais, além de estabilidade e segurança para os seus dados. Possuímos uma equipe receptiva e acessível, sempre pronta para te ajudar, focada em gerenciar e monitorar seus recursos em nuvem. Com os serviços Fiorilli Cloud, você concilia performance, segurança e, de quebra, reduz seus custos com infraestrutura e suporte. Fiorilli Cloud, a nuvem sob medida para o setor público. A nossa saudação aos nossos queridos parceiros, representantes, colegas e amigos da Fiorilli de todo o Brasil. Nós estamos nessa fase de pandemia, sempre procurando atualizar a nossa clientela. E hoje nós vamos falar de um assunto que diz a respeito das restrições do último ano de mandato. E normalmente quando a gente fala último ano de mandato, normalmente se refere ao prefeito, e não é só o prefeito, é o presidente da Câmara, aos diretores da administração direta, economia mista, empresa pública, fundação, autarquia, entendeu? E como nós estamos com os nossos cursos presenciais suspensos, nós queremos mandar um abraço virtual a cada um. Nós queremos estar no corpo a corpo, tete a tete, para conversar, dar um abraço, tomar um café, mas o que nos resta nessa ocasião são as nossas lives e os nossos vídeos. E hoje nós vamos fazer um vídeo a respeito desse assunto. Meu nome é José Pedro, eu trabalho no setor de consultoria da Fiorilli. E hoje nós estamos tendo o prazer de ter o nosso colega também, que está conosco, que foi meu contemporâneo de Tribunal de Contas de São Paulo, o Flávio Toledo, que é autor de livro, palestrante, consultor, e hoje vai estar aqui conosco para responder algumas perguntas que eu vou formular. Antes eu quero passar a palavra para o Flávio para a saudação inicial dele, depois nós vamos direto ao assunto. Eu saúdo a todo mundo que vai assistir essa live, saúdo a empresa Fiorilli pela iniciativa de divulgar tanto conhecimento importante na área financeira, sobretudo nesse problema de crise fiscal que está todo mundo vivendo, ao do colega Zé Pedro, que vai fazer as perguntas, e o Márcio, que está no apoio técnico nosso. Pois bem, Flávio. Veja bem, diariamente nós temos recebido, tanto no setor de contabilidade como no setor jurídico, vários questionamentos da nossa clientela. E nós selecionamos alguns quesitos para que você possa se dissecar a fundo o conteúdo das nossas perguntas. Então, primeiro é o seguinte: que nova legislação tem afetado o presente ano eleitoral? Sabendo que esse ano nós temos as eleições somente no âmbito municipal, né? Que é dia 15 de novembro o primeiro turno e o segundo é dia 29 de novembro, entendeu? Então, eu quero saber, e nós queremos saber, que nova legislação tem afetado esse presente ano eleitoral, Flávio?
Bom, a gente está vivendo um momento absolutamente excepcional. Não é só no Brasil, é no mundo todo. É uma pandemia aí que afetou não só milhões de vidas, mas também a economia, porque parou, o mundo quase que parou, né? Então, consequentemente, a receita dos municípios despencou e a despesa aumentou muito, principalmente na área de saúde e promoção social. Para poder amenizar essa situação, foram editadas várias leis e emendas constitucionais para abrandar. A mais importante é a Lei Complementar 173 de março de 2020. Ela primeiro, ela faz alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela suspende a contagem de prazos para ajustar a despesa com pessoal. Muitos municípios estavam tendo problema com a despesa de pessoal. Mas é importante levar em conta que ela suspende, ela não termina. Então, a prefeitura que, digamos, estourou o limite em dezembro de 2019, tá? Quando acabar a pandemia, se Deus quiser, uma hora vai acabar, ela vai ter que fazer o ajuste a partir do momento que houve a superação, tá? Uma outra coisa que a Lei 173 suspendeu é o cumprimento das metas primárias e nominais. Mas meta primária e nominal é para quem tem dívida de longo prazo, né? Sobretudo a União. Quando a União, para financiar o déficit da União, eles emitem título público, se endividam por um longo prazo. O município não tem como fazer isso. Então, o município se endivida, geralmente, empenhando, assumindo mais despesa do que o dinheiro que tem. Então, a grande dívida do município é de curto prazo. São os restos a pagar sem cobertura financeira. Para isso, não houve abrandamento da lei. Os prefeitos têm que levar isso em conta. Outra coisa que a Lei 173 abrandou é que os municípios recebem muitos convênios da União e do Estado. São as transferências voluntárias. E para poder receber antes, o município tinha que estar em dia com as dívidas com a União, não está devendo nem PASEP, nem fundo de garantia, tinha que ter aplicado nos anos anteriores os 25% da educação e os 15% da saúde, senão não podia receber. Por conta da legislação de emergência, o município pode receber convênio mesmo não cumprindo essas condições. Tá? Uma outra coisa, houve uma suspensão do artigo 42, que é o artigo que mais complica em último ano de mandato, é aquele que fala que nos 8 últimos meses, entre maio e dezembro, toda despesa que for feita tem que ter cobertura financeira. Ou ela é paga, ou se deixa dinheiro para o outro prefeito pagar. Então, essa legislação de emergência fala que para as despesas específicas da Covid, não se aplica o artigo 42. Agora, para todas as outras despesas se aplica. Tá? Uma outra coisa, a emenda constitucional 107, como o Zé Pedro falou um pouco antes, adiou o pleito eleitoral, a próxima eleição para prefeito e vereador. Tá? E por conta desse adiamento, mudou os prazos para contar o limite de despesa com publicidade. Quer dizer, agora não é mais semestral,
eu vou comparar o que eu gastei até o dia 15 de agosto, né, com a média do que eu gastei nos 3 últimos anos. E considerando nos 3 últimos anos os 2 primeiros quadrimestres. Uma outra coisa que mudou, também com base nessa Lei Complementar 173, é que a partir do dia 27 de maio e até o dia 31/12, é um período longo, 27 de maio de 2020 até 31/12 de 2021, praticamente se congelou a despesa com pessoal. Então não pode fazer contratação, não pode dar reajuste, não pode fazer revisão geral anual, não pode fazer concurso, inclusive não pode fazer contagem de tempo para efeito de quinquênio, sexta parte, triênio, né? Então é um período longo que se congela a despesa de pessoal, que definitivamente é a despesa que mais pesa no não só no município, como no estado, como na União, tá? Uma outra alteração que teve, por conta, porque a gente está vivendo uma condição, uma calamidade pública, não afetou a receita e a despesa, e coincide também com as restrições financeiras de último ano de mandato. Então, somou tudo, tá? Então, o Tribunal de Contas modificou, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os outros eu não sei, né, no caso. Teve as instruções 1/2020, que mudou muito a questão do adiantamento, do regime de adiantamento. No caso, se copiou um pouco o que era exigido do governo do Estado. Então, o Tribunal de Contas agora quer um parecer do controle interno em todos os adiantamentos, vai ter um grande rigor nas despesas com viagem, tá? E também porque quase todo, pelo menos aqui em São Paulo, quase todo o relatório de auditoria apontava problemas no uso do regime de adiantamento, né? E por fim, a Lei Aldir Blanc, que dá uma ajuda financeira para um setor que também perdeu muito, que é o setor cultural e artístico. Só que o município não vai pagar ajuda financeira para o artista ou para quem mexe com cultura. Quem vai pagar é a União. O dinheiro que o município vai receber vai ser para financiar espaços culturais e eventos culturais, né? E como a Confederação Nacional de Municípios recomenda, o município tem que ter um plano de ação para gastar esse dinheiro da Lei Aldir Blanc, tem que ter um plano de ação, e vai empenhar como adiantamento nas rubricas específicas. Então essa é a grande alteração. A Lei Complementar 173, que mudou alguns trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Emenda Constitucional 107, que mudou os prazos para apurar os limites da despesa com publicidade, a Lei Aldir Blanc e, no caso do Estado de São Paulo, essa mudança nas instruções específicas. Ô Flávio, só para reforçar então o que você disse, vai ser uma cooperação, vai ser um aperto no cinto para todo o funcionalismo público estadual, municipal e federal nesse período. Sem dúvida. Não é? Entra também os agentes políticos, Flávio? Tá bem. Também, né? Tá bem. A única coisa que, por exemplo, não muda no agente político, ele não vai poder ter reajuste, não vai poder ter... o subsídio vai continuar congelado do mesmo jeito.
A única coisa que ele pode, porque antes da eleição vai ter que fixar o subsídio do vereador para a próxima legislatura. Isso. Aí, como é um mandamento constitucional, se pode até aumentar em relação ao que é hoje, o subsídio do vereador, mas dentro do limite da Constituição. É a única coisa que pode, porque a Constituição antes já permitia isso. Perfeito. Tá? Mas até 2021 não vai poder ter correção nenhuma no subsídio do prefeito, do secretário municipal, do vereador e do vice-prefeito. Perfeito. Flávio, veja bem, você já falou exaustivamente a respeito da atual queda de receita e o aumento da despesa em todos os setores dos órgãos públicos. Agora me diga o seguinte, como obter um resultado orçamentário que não chegue a reprovar as contas do prefeito? Como eu falei para você, tem muita gente achando que a lei complementar 173, por abrandar a lei de responsabilidade fiscal, o município não vai ter que ter um bom resultado orçamentário. Mas não é, porque a lei complementar 173 só abrandou, não vai ter que cumprir a meta de resultado primário e nominal, e que serve só essas metas para reduzir a dívida de longo prazo. Mas a dívida do município é de curto prazo, né? Basicamente se empenha sem ter o recurso financeiro, assume despesas sem o recurso financeiro, né? E quem financia o déficit do município, na verdade, é o fornecedor que forneceu e não recebeu, ou até o servidor que prestou serviço, trabalhou e não recebe o salário. Então, de qualquer maneira, o município vai ter que atentar para ter um razoável resultado orçamentário. E os conselhos que a gente dá é, primeiro, bem identificar as despesas Covid, né? São Paulo, por exemplo, manda colocar no código 312, tá? Porque seria um bom argumento falar, olha, Covid é uma coisa excepcional, uma coisa absolutamente imprevisível, né? Então, eu queria tirar a despesa Covid, expurgar da despesa orçamentária, né? Porque é uma coisa absolutamente excepcional. Então, o primeiro conselho é bem identificar tudo quanto é gasto relacionado à Covid, seja o pagamento de auxílio financeiro ao pessoal pobre, compra de álcool gel, máscara, respiradores, né? Tudo que se refira ao combate da Covid, né? Segunda coisa é mostrar uma boa vontade para os tribunais de contas emitindo um decreto, né? Um decreto e que congelando algumas despesas. Porque por mais que o município fale, olha, eu não tenho o que congelar, todas as despesas são obrigatórias. Aí o Tribunal de Contas, que hoje quase todo Tribunal de Contas tem um sistema de controle eletrônico, vê que às vezes o prefeito gastou com propaganda, com show, com coisas que poderiam ser adiáveis. Então, a emissão de um decreto, por mais que a gente já está no final do ano, mas ainda faltam 2 meses, né, se pode emitir um decreto congelando, por exemplo, paralisando uma obra não essencial, por exemplo, o ginásio de esportes, dá para segurar um pouquinho, ou a reforma do velório municipal, também dá para segurar um pouquinho. Uma outra coisa seria, nesse decreto, fazer uma negociação com a Câmara, para a Câmara também ajudar a cortar despesa, né? Devolver rápido aquilo que não está usando,
né? Uma outra coisa poderia ser essas emendas impositivas do vereador, né? Que a Constituição manda, eu tenho emenda impositiva que veio do vereador, eu tenho que executar 50%. E eu posso não executar 50% e inscrever em restos a pagar. Eu só não posso, depois do ano seguinte, cancelar esses restos a pagar. Tá? Mas seria uma economia. Uma outra coisa seria, por exemplo, cortar a hora extra, né? Cortar o pagamento de licença-prêmio não usufruída, férias não usufruídas, fazer um severo controle de estoque de material, principalmente na área de saúde. Então, tudo isso aí poderia estar elencado no decreto de encerramento, né? Aí o prefeito pode, na defesa junto ao tribunal, falar, olha, eu soltei aqui, eu tive uma boa vontade. O problema é que só veio despesa que era incomprimível, que era inadiável, que era obrigatória, tá? Uma outra medida para ter um bom resultado orçamentário ou minimizar o prejuízo orçamentário seria cancelar os empenhos não liquidados. Não liquidados é aquele empenho que basicamente é papel. Eu faço um contrato com o fornecedor, mas o fornecedor ainda não me entregou os bens nem prestou o serviço, né? Eu tenho que só tomar cuidado que quando eu for fazer esse cancelamento, eu tenho que ver se ele é efetivamente não liquidado e só não posso cortar as emendas impositivas, tá? Se eu tenho emenda impositiva 50% de 2019, que não foi executado em 2019, eu não posso cancelar agora. Então, isso eu não posso. E também eu não posso cancelar empenho de diária e adiantamento, porque esse tipo de despesa já é considerada liquidada. Quando eu entrego o dinheiro para o servidor gastar com adiantamento, eu já coloco isso como despesa liquidada, então não posso cancelar, tá? E um outro conselho que a gente dá é não pedalar, sabe? Não é só a ex-presidente Dilma que pedala. Tem muito prefeito que empenha a folha de pagamento de dezembro e os encargos, ou INSS, ou Fundo de Garantia, empenha no começo do ano que vem. Que ele fala, não, eu vou pagar a folha e recolher os encargos no começo do ano que vem. Mas a despesa no Brasil é por competência, né? Quando eu assumo ela, quando eu começo ela, quando eu contrato ela, eu já empenho e contabilizo, independente da época de pagamento. E os sistemas, como eu falei, eletrônicos dos tribunais já detectam isso. Vai ver empenho de folha de janeiro até novembro e não tem a folha de dezembro. Então mostra que houve uma pedalada, tá? Então essas coisas podem minimizar o prejuízo orçamentário do município e seria um bom argumento de defesa. Tudo bem, Flávio. Veja bem, no atual tempo de crise, de que modo tem que agir para cumprir, a gente até diz o temido, o terrível artigo 42 da LRF. Porque a crise sempre se esperou que ela teria um prazo contado, mas nós já estamos no final do ano e estamos passando por uma situação difícil ainda. Qual que é a dica? O 42, por exemplo, no estado de São Paulo, não sei como é nos outros estados, ele faz dobrar a rejeição de contas do último ano, no ano de eleição. Tá?
por conta do 42 e às vezes por causa do excesso de despesa com publicidade. Mas é mais o 42. O 42, só para recordar, é o que fala que entre maio e dezembro do último ano de mandato, toda despesa que eu fizer tem que ter uma cobertura financeira. Mas aí, cada Tribunal de Contas parece que calcula de um jeito. Eu não sei se a Secretaria do Tesouro Nacional vai padronizar isso aí. Cabe lembrar que a Constituição, a questão de 3 meses, inseriu o artigo 163A, dizendo que a Secretaria do Tesouro Nacional é soberana para determinar padrões de cálculo, de relatórios, que tem que ser obedecido por todos os entes federados, União, Estados e municípios. Eu acho que com essa determinação da Constituição, os tribunais vão ter que afinar a viola, vai ter que ser parecido, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Mas, de qualquer maneira, como eu falei antes, a Lei Complementar 173 de 2020, ela fala que na apuração do artigo, desse temido artigo 42, terrível artigo 42, não vai entrar as despesas Covid, né, que vão estar sob um mesmo código de classificação. Aqui em São Paulo é o 312. Agora, ninguém sabe direito como é que vai fazer esse expurgo, essa exclusão, né? Por exemplo, alguns tribunais estão alertando os municípios que eles não estão cumprindo o artigo 42, mas não estão tirando a despesa Covid. É o que a lei complementar manda. Porque se eu tirar a despesa Covid, que eu estou gastando com máscara, álcool gel, respiradores, auxílio financeiro, né, propaganda específica para a Covid, tá? Mas eu também, talvez eu tenha que tirar a receita que vem do governo federal, esse auxílio financeiro do governo federal, para ajudar a Covid. Agora, esse cálculo ninguém ainda padronizou, tá? De qualquer maneira, a gente recomenda uma coisa parecida com o que se deu para o balanço orçamentário. Identificar muito, com muita clareza, tudo quanto é gasto que tem a ver com o combate da Covid, deixar bem claro, soltar um decreto de limitação de empenho, limitação de despesa, cortar o que dá para cortar, congelar o que dá para ser congelado, como eu falei, obra não essencial, pagamento de hora extra, pagamento de licença-prêmio em pecúnio, o que dá para congelar, para mostrar uma certa boa vontade junto aos tribunais de contas, tá? E cancelar os empenhos não liquidados, né? É o máximo que se pode fazer. Mas retornando ao artigo 42, ele só não vai valer para as despesas Covid. Agora, como é que se vai fazer o cálculo? Ainda ninguém sabe. Tá? A gente sabe, voltando, que alguns tribunais de contas estão alertando que os municípios não vêm cumprindo o artigo 42, mas não estão subtraindo os gastos Covid, né? Então, basicamente é isso. Então, Flávio, por isso que a necessidade de cumprir aqui no Estado de São Paulo o comunicado da Presidência e da Secretaria de Tesouraria Geral para separar no Código 312 todas as despesas do Covid. Por quê? Porque na hora da elaboração da defesa, no apontamento da defesa também, fica fácil discriminar e separar o que é despesa do Covid. Exatamente. Que ele não vai entrar no limite do artigo 42, ele pode extrapolar. Muito bem. Exatamente.
Deixar bem Bem identificado. claro, bem Bem identificado. identificado. Flávio, outra coisa. As eleições sempre ocorrem no mês de outubro. Esse ano só mudou de outubro para novembro. Essa mudança, essa alteração de data, afetou a apuração dos limites da despesa com publicidade? Sim, porque como você mesmo falou no começo, Zé Pedro, a emenda constitucional 107 adiou o primeiro turno para o dia 15 de novembro, né? E para município que tem mais de 200 mil eleitores, são acho que nem 5% do país tem mais de 200 mil eleitores, podem ter o segundo turno, que vai ser no dia 29. Né? E para fazer essa adequação de 90 dias antes da eleição, se mudou os prazos de aferição da despesa com publicidade. Então, como é que é agora? O que eu gastei com publicidade até o dia 15 de agosto, agora, não pode ser maior do que a média do que eu gastei nos 3 anos anteriores, 2017, 2018, 2019. Só que nesses 3 anos anteriores, eu vou pegar os 2 primeiros quadrimestres. Eu vou pegar de janeiro até agosto. Então, eu faço uma média de janeiro a agosto de 2017, 2018 e 2019, vai dar um tanto. Isso não pode ser maior do que eu gastei com publicidade até agora até o dia 15 de agosto de 2020. Então, o conselho que a gente dá, já se faz o cálculo da média dos 3 anos anteriores, vê quanto se empenhou de publicidade até o dia 15 de agosto de 2020, tá? E tenta ver se vai cumprir ou não, tá? É importante levar em conta que, pela emenda constitucional, é o gasto liquidado. Isso, a lei eleitoral não falava em que tipo de... Porque a gente tem o empenho, liquidação e pagamento. A lei eleitoral, que é a origem dos limites, né, só fala em gasto no modo geral. Agora, a emenda constitucional 107 fala que a gente vai levar em conta o gasto liquidado com publicidade, que é o gasto que o prestador de serviço já realizou o serviço, tá? Nesse limite, e o segundo limite de publicidade é que a partir do dia 15 de agosto, eu não posso fazer despesa de publicidade, menos nos casos de calamidade pública. E a gente está vivendo uma grande calamidade pública, né? Então, a partir do dia 15 do 8, a prefeitura só pode fazer gasto de publicidade educativa de combate à Covid. Né? Como é que usa a máscara, como é que usa o álcool gel, para fazer o distanciamento, para evitar aglomeração, entendeu? Essas coisas, essas campanhas educativas, a partir do dia 15 de agosto. Então, tem esses 2 elementos. O primeiro é a média dos 2 primeiros quadrimestres de 2017, 2018 e 2019, não pode ser maior do que eu liquidei, né, gasto liquidado com propaganda agora em 2020, mas até o dia 15 de 8 de 2020, tá? É importante que na apuração desse limite de gasto com publicidade, só entra a propaganda,
Por exemplo, a publicidade corriqueira de diário oficial, onde se mostra a promoção de servidor, onde se mostra a exoneração ou afastamento de servidor, onde se anuncia a licitação, ou se anuncia o credenciamento de alguma ONG. Quer dizer, essa burocracia oficial de diário oficial, né, é a publicidade normal. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, essa publicidade corriqueira do dia a dia não entra nos limites que eu falei. Por outro lado, entra o gasto com publicidade não só da prefeitura, mas da Câmara, da autarquia, da fundação e da empresa pública. Porque eles querem evitar que, por exemplo, uma autarquia, uma fundação, sirva como válvula de escape. A prefeitura não pode gastar, mas manda o superintendente da autarquia gastar, o presidente da fundação municipal gastar. Então, é um limite que apanha todo o município. Prefeitura, Câmara, autarquia, fundação e empresa pública. E outra coisa, mesmo a publicidade que não representa gasto, que é gratuita, que é feita no site da prefeitura, que o prefeito fala, olha, eu fiz um viaduto, ajardinei a cidade, construí a rodoviária, e mostra as realizações, isso tem que ser tirado do site da prefeitura. Porque mesmo não representando despesa, é uma propaganda, tá? Então vamos levar em conta isso, porque junto com o artigo 42, o temido artigo 42, o excesso de gasto com publicidade acima do limite é o que mais tem reprovado conta no último ano de prefeito e vereador, ou seja, em ano de eleição. Bom, Flávio, então apertou o cerco mesmo. Não tem que fazer propaganda. Mesmo essas que são feitas no site oficial, são proibidas. Agora, vou fazer uma pergunta que talvez fuja até do nosso script. E essas propagandas que se faz na internet, particular, do candidato, isso daí é com o TSE que vai se ajeitar. Isso acontece. TSE, né? Isso aí o Tribunal de Contas, fiscalização financeira não. Não, só porque aí é a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral. Aí não é financeira. É só propaganda eleitoral e promoção pessoal, né? Promoção pessoal. Flávio, veja bem, as aulas que foram interrompidas a partir de março de 2020, as aulas presenciais, e que continuam até agora, né? Não tem nem prazo para voltar. Como é que a prefeitura vai fazer para atingir os 25%? Por quê? Ela não gasta com energia, não gasta com água, não gasta com telefone, com cafezinho, com água potável, com papel higiênico, com o pessoal da faxina, manutenção quase. Como é que vai fazer para atingir? E além dessas despesas que você falou, tem também que não está fazendo repasse para a ONG da educação, porque tem muito município que faz repasse para a ONG que funciona como creche. E joga nos 25%. O transporte escolar não está funcionando também. Vigilância. É uma grande parte da despesa, né? Então, basicamente, há 8 meses, desde março, esses outros gastos aí não estão acontecendo. Município, por exemplo, cuja folha de pagamento não é tão pesada e gasta muito com essas outras despesas, repasse para ONG educacional e tal, está encontrando um problema danado, né? O tribunal, no caso de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fez uma live dizendo que não vai flexibilizar, mas vai estudar caso a caso. E eles falaram, agora recentemente, eles compararam o gasto com a educação, principalmente nessa parte de material e serviço,
quanto foi gasto em 2020 comparativamente ao mesmo período de 2019. Então, isso pode ser usado na defesa. Se o próprio tribunal apurou, se gastou, digamos, 20 milhões menos agora em 2020 em relação a 2019, fala, olha, não temos como conseguir. Então, excepcionalmente, o Tribunal de Contas vai ter que abrandar, né? Então, é importante, no caso, talvez os outros tribunais de contas do Brasil pudessem fazer o que o Tribunal de São Paulo fez, né? Porque é uma época excepcional. A aula está suspensa desde março, deve voltar em novembro, em certos estados nem vai voltar, só vai voltar o ano que vem. Então, como é que vai se cumprir? E o outro problema também é que a Lei 173, ela suspende o repasse de contribuição patronal para o regime próprio de previdência. E aí tem a cota da educação, dos professores, tal, então é mais um problema para não cumprir os 25%. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recomenda que se faça o cancelamento de empenho de contribuição para o regime próprio de previdência, mas não se cancele o da educação, né? E pague. Não basta cancelar, tem que pagar também para poder entrar nos 25%. Tá? Então, e outras coisas que é interessante falar tentar, por exemplo, tem vários tribunais de contas que exigem que a despesa da educação esteja liquidada até o dia 31/12 para entrar nos 25%. Ou seja, o fornecedor entregou a mercadoria ou prestou o serviço. Se a despesa não for liquidada até o final do ano, não entra nem no Fundeb, nem nos 25%. Tá? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exige que a despesa da educação seja paga até 31 de janeiro do ano seguinte. Se não for paga, ela não entra no percentual mínimo. Então, o conselho que a gente dá é para que se liquide toda a despesa da educação, tá? Se receba todos os bens e serviços, até o dia 31/12, né? Para dar tempo de pagar até janeiro do ano seguinte. Uma outra coisa que a gente, no caso de São Paulo, recomenda, como eu falei, São Paulo, se você não pagar o resto a pagar da educação até o dia 31 de janeiro, no caso de 2021, não vai entrar nos 25%. E aí pode acontecer de entrar um outro prefeito, que é desafeto, que é inimigo desse anterior. E ele fala, eu não vou pagar, resto a pagar da educação do prefeito antigo. Aí reprova a conta dele. Então o conselho que a gente dá é que o prefeito atual deixe saldo na conta bancária da educação. Ele vai se defender, olha, eu deixei o dinheiro para o meu sucessor, se ele não pagou é problema dele, mas eu deixei o dinheiro na conta bancária da educação, tá? Flávio, você falou um assunto que é muito importante, essa questão, você deixa para pagar lá, mas você deixa o dinheiro reservado. Deixa reservado. Para não ocupar o dinheiro do orçamento do exercício seguinte e não ocorrer essa situação, talvez por ser desafeto, nós já pegamos várias situações dessa de defesa que não pagou. Não pagou. Aí, só para complicar a vida do inimigo. Se ele juntou comprovando que ele deixou o dinheiro, ameniza a situação, né? Ele se salva. Ele se salva. Mas a gente está vendo sempre a Tricol, né, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, então estamos se reunindo, né, mesmo agora nessa pandemia, por videoconferência, e vários desses assuntos está movimentando bastante as decisões deles, né?
sim. Porque é um ano completamente atípico, né? Sim. Flávio, veja bem, de que modo dá para realizar, em um ano de eleição, doações, distribuição de serviços e benefícios, não afrontando a lei eleitoral? E dentro dessa pergunta, eu vou tomar a liberdade de fazer outra pergunta. O refis é proibido ou permitido no último ano eleitoral? Olha, de falar do refis, o Brasil é um país ainda que a população, 80% ganha menos de 2 salários mínimos, é uma população muito carente ainda, e a compra de voto é uma coisa muito habitual. Então se falava que se dava uma dentadura para votar, se dava um pé de sapato antes da eleição, outro pé depois. Então, porque a carência é muito grande, tá? E tem muito hoje prefeito e governador está sendo caçado porque comprou voto, distribuiu, não só com o dinheiro público, mas com o dinheiro dele mesmo. Isso não pode fazer, quanto mais com o dinheiro público. Então, a lei eleitoral, no artigo 37, parágrafo 10, ela impede que no ano de eleição, se crie novos programas de distribuição gratuita de bens, serviços e benefícios, tá? Mas ela dá 2 exceções. A primeira exceção em caso de calamidade, né? Essa é a primeira exceção. Que é o que nós estamos vivendo agora. É o que nós estamos vivendo agora. Então, se admite, nesse ano, criar um programa para combater, para enfrentar a Covid. Então, eu posso criar uma ação de doação de máscaras, respiradores, álcool gel e outros equipamentos de proteção, mesmo que não existisse antes, porque é um caso de calamidade, é uma calamidade que a gente não via há 100 anos. Então, pode. Agora, para os programas pré-existentes, programa que já existia nos anos anteriores, eu posso continuar. Se eu tinha um programa de distribuição de cesta básica para a população carente, ou material de construção, essas coisas todas, eu posso continuar, porque ele já existia antes, ele não foi criado no ano de eleição, não foi criado agora em 2020, tá? Mas quem fiscaliza isso é o Ministério Público. Mas o Ministério Público não tem admitido um crescimento exagerado nos programas de doação que já existiam. Vamos supor, o município doava por ano 1.000 cestas básicas para a população pobre. Ele não pode agora, em 2020, aumentar para 2.000, que vai ficar evidente o caráter eleitoreiro da doação, tá? Então, mesmo para o que já existia e pode continuar em 2020, não pode haver uma ampliação significativa, né? Quanto aos refis, que são os parcelamentos fiscais, tal, essa coisa toda, se já existia nos anos anteriores, pode continuar nesse ano, né? Agora, exatamente que é um benefício fiscal, né? Eu não posso criar um programa agora em 2020 de benefício fiscal. Não posso. Se ele já existia, já era uma lei de 2018, 2019, tudo bem. Não posso criar agora exatamente no último ano. Mas se ela foi criada em 2019 e passou para o mês de 2020, ela anterior não tem problema. Sem problema, é pré-existente. Flávio, eu ia até fazer uma interferência na sua resposta. Quer dizer, você pode continuar os planos, não pode incrementar. O que pode, o que eu entendi, muito. O que eu entendi, eu acho que pode ser resguardado com um trabalho bem feito, bem criterioso da parte da assistência social. Se a assistência social perceber que aumentou mesmo
e comprovar por visita e documentação, é aceitável pelo Ministério Público. Perfeito. Não pode, você falou, aproveitar da situação para criar um fato novo de eleição. Exato. Né? Aí você está usando o dinheiro público pra para promoção fins social. próprios do candidato ou a prefeito ou a vereador. E é desigual, né? É desigual. Para quem está fora da administração, ele não tem esse privilégio. Né? Flávio, você falou exaustivamente a respeito de um decreto para ser elaborado no final do mandato. Inclusive, a Fiorilli tem disponibilizado no nosso site um modelo de decreto. Modelo de decreto. Fala para nós o que é, para que é, por que é obrigado, é necessário, é fundamental. Diz para gente. Olha, não é obrigatório, é só uma sugestão, mas ele pode ajudar bastante. Nesse decreto eu posso falar, por exemplo, eu posso dizer assim que todos os gastos Covid têm que ser bem identificados, né? Eu posso dizer também, colocar um prazo para emissão de empenho e ordem de pagamento. Eu posso dizer que no dia 11/12 de 2020, a partir desse dia, eu não vou poder nem pagar e nem emitir empenho. E para que isso? Porque facilita o fechamento de caixa, facilita quanto que eu vou ter de dinheiro para empenho não liquidado, né? Para empenho que ainda... se eu vou ter dinheiro para empenho não liquidado, se esse dinheiro, a parte do empenho liquidado, que eu não tenho recurso, eu cancelo, eu já faço uma ligação entre dinheiro que eu vou ter em caixa, né, no final do ano, porque eu estou encerrando tudo no dia 11/12, né, e posso comparar com o empenho não liquidado. Outra coisa, como eu estou parando tudo, digamos, no dia 11/12, eu vou ver quanto que eu já empenhei na educação. Vamos supor que eu chegue nesse dia e eu alcancei o percentual de 24,90. Falta 0,10 para eu chegar nos 25. Aí eu vou ter que pegar todo esse dinheiro que sobrou, ou uma parte do dinheiro que sobrou, e privilegiar o gasto na educação, né? Para eu cumprir os 25%. Da mesma maneira, o artigo 42 da LRF. Eu chego no dia 11/12, percebo que eu já estou assim numa situação parecida com 30 de abril, e eu não posso empenhar mais nada mesmo, não posso, porque senão eu não vou cumprir o artigo 42. Tá? Outra coisa, eu posso colocar nesse decreto um prazo para cancelamento dos restos a pagar não liquidados, né? Eu posso dizer que até 11/12 eu tenho que cancelar tudo que é não liquidado, porque aí não vai entrar no balanço orçamentário, vai melhorar o meu resultado orçamentário e vai facilitar o cumprimento do artigo 42, né? Sempre lembrando que nos não liquidados eu não posso cancelar o resto a pagar das emendas impositivas dos vereadores, tá? Porque isso é um dinheiro que, se eu não gastei em 2019, não gastei em 2020, eu não posso cancelar, tá? Então, isso pode estar no decreto, que orienta bem o pessoal da administração financeira do que eles têm que fazer. Outra coisa que eu posso, que não é impositivo esse decreto, é uma recomendação. Eu posso colocar um prazo para se gastar o dinheiro do adiantamento, né? Aí eu fecho melhor meu caixa no dia 31/12, né? E eu já peço um parecer do controle interno sobre tudo isso,
né? E analiso melhor as coisas, né? Então o próximo o prefeito ele fica tranquilo quando ele passar, se ele não se reeleger, quando ele passar o bastão para o outro prefeito, ele sabe que não tem nenhuma pendência nos adiantamentos. Como eu falei antes, os adiantamentos é uma das coisas que mais dá problema em conta, né? Porque às vezes se gasta em coisa que não pode, o servidor não presta contas, fica com dinheiro, é um problema danado com adiantamento. Então, se no decreto eu estabeleço um prazo final para prestar contas do adiantamento e recolher o valor não utilizado, o prefeito que está saindo ele fica mais tranquilo. Uma outra coisa, eu posso colocar nesse decreto um prazo para liquidação, para recebimento de todos os bens e serviços da educação, né? Que eu tenho certeza que fazendo isso, eu liquidando toda a despesa da educação até o final do ano, tá? Essa despesa vai entrar nos 25% e nos 100% do Fundeb. Uma outra coisa eu posso estabelecer nesse decreto que está como comunicado Fiorilli, tá? Como comunicado, que até o dia, vamos supor, estou sempre falando, 11 do que é uma sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, tem que ser feito um inventário dos bens móveis e imóveis, que é uma exigência da Lei 4.320. Tá? Isso dá muito problema também, porque às vezes tem muito furto, tem furto de laptop, de computador, de equipamento caro, né? E o prefeito que está saindo, se ele não se reeleger ou não puder se reeleger, ele vai ficar com um problema sério nas costas aí, tá? Outra coisa desse decreto, estabelecer um prazo para o relatório do controle interno, né? Porque se o relatório, tem vários tribunais, inclusive de São Paulo, se o relatório é mal feito, ele não aborda os pontos fundamentais, tá? Ele está ensejando a reprovação de conta, né? Que mostra uma inoperância do controle interno. O controle interno ele é previsto na Constituição, ele é um instituto constitucional. Está previsto no artigo 31 e 74 da Constituição. Então, o prefeito já recebendo o relatório do controle interno até o dia 11/12, ele vai ver que ele tem substância, ele está abordando os pontos fundamentais da gestão, está propondo soluções, e o Tribunal de Contas não vai reprovar a conta dele por um insuficiente controle interno. Por isso que o Fiorilli, no comunicado, no modelo de comunicado, ele recomenda, mas isso não é obrigatório, não é impositivo. Mas ele quer ajudar, ele ajuda. É o norte, né? O norte é uma determinação para se precaver e para se resguardar. Bom, pessoal, nós agradecemos a atenção de todos que nos assistiram até o final. Então, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Um forte abraço. E, se Deus quiser, termine logo essa pandemia, que volte ao normal. E eu passo a palavra para o Flávio para as suas despedidas e considerações finais. Flávio. Eu agradeço ao público, agradeço à empresa Fiorilli, sempre preocupada com a questão pedagógica, e nessa parte de contas públicas é uma coisa tão desprezada, mas é tão importante, e é importante disseminar conhecimento, e a empresa Fiorilli está fazendo isso. Agradeço ao Zé Pedro pelas perguntas muito oportunas. Obrigado. E ao Márcio pela produção técnica aí primorosa. E obrigado a todos. Obrigado.